Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WR Kids Channel e este é mais um vídeo de engenharia eletrônica, nossa clássica videoaula de sexta. No vídeo de hoje, um tópico muito solicitado pelos nossos assinantes, você vai aprender a desenvolver um painel de LEDs. Especificamente uma matriz de LEDs ou mesmo uma sequência de displays que você pode projetar das mais diversas formas para atender ao seu projeto. Recomendo bastante esta videoaula, já deixe like no vídeo, compartilhe com todo mundo, se é novo no canal, se inscreva. Este vídeo é um oferecimento da Toroid do Brasil. Pensou em um transformador toroidal sob medida para o seu projeto? Faça a cotação para transformadores sob medida em toroid.com.br, também indutores toroidais e muito mais. Link aqui na descrição, toroid.com.br. Lembrando de me seguir no Instagram e lembrando que aqui na descrição do vídeo tem os nossos cursos Hotmart. Invista no seu conhecimento, faça um desenvolvimento profissional, baixíssimo custo, mas um conteúdo excelente, muitos alunos fazendo e aprovando os nossos cursos Hotmart. Vamos para o vídeo, estão prontos para a clássica? Let's get started! É sempre uma honra muito grande gravar esta clássica de sexta, reunindo todos os conhecimentos, os conteúdos dos nossos cursos, séries, projetos e tutoriais. Vale um like, uma clássica que está no ar toda sexta-feira sem falhar uma única vez desde fevereiro de 2014. Vale ou não vale? Então deixe seu like, capricha aí, compartilhe para todo mundo o conteúdo e peça para se inscrever aqui no canal. Eu estou aqui com o PDF já do nosso circuito e o que eu quero chamar a atenção de vocês inicialmente é este esquemático aqui. Este é o esquemático do nosso painel de LEDs. Eu precisei fazer uma aplicação, uma prototipação para um cliente e estamos fazendo a prototipação inicialmente com LEDs discretos, depois provavelmente nos próximos protótipos será com SMD, mas eu aproveitei a deixa para trazer para vocês como se faz um projeto de um painel simples, é claro, mas com este conceito você pode expandir para N LEDs. Então o conceito é muito simples, dispor os LEDs em matriz. Eu tenho aqui LEDs que são do tipo difuso comum de 3 milímetros e para este projeto específico eu terei LEDs vermelhos aqui nas 4 primeiras linhas e na última linha serão LEDs verdes, como está indicado no esquemático. Mas você pode botar a cor que você quiser e, como eu falei, quantas colunas e quantas linhas você quiser. Então, eu fiz as ligações por fios aqui para enxergarmos bem as colunas e linhas. Nossas colunas estão nos catodos dos LEDs, ó. DIG 1, de dígito 1, é a primeira coluna, segunda coluna, terceira, quarta, quinta e sexta. São 6 colunas que ligam os catodos de todos estes LEDs. Nós temos 6 vezes 5, portanto 30 LEDs aqui neste painel. E as linhas estão aqui, DA, DB, DC, DD e DE. Eu chamei de A, B, C, D e E, fazendo referência a segmentos de displays, pois é interessante você enxergar também um painel de LEDs como um display multiplexado. É um conceito bem útil para você desenvolver, uma vez que as linhas podem ser enxergadas por você como os segmentos e as colunas como os dígitos dos displays. Eu gosto de enxergar desta forma. Então os anodos dos LEDs vão para os seus resistores limitadores de corrente e aí nós temos aqui estas labels que vão ligadas direto no controlador. Se você não sabia projetar um painel de LEDs com LEDs comuns, agora você já sabe, de forma bem simples e bem rápida. É só fazer a ligação em matriz, interligando os catodos para as colunas, neste caso aqui, interligando os anodos para as linhas. É claro que você pode inverter, utilizar os anodos para colunas e os catodos para linhas, aí você tem de certa forma pode enxergar como um display multiplexado para anodo comum. Mas como vamos acionar este conjunto sem que haja problemas de acionamento duplo? Como eu controlo os LEDs de forma independente? Pela técnica da multiplexação.
pois podemos enxergar com um display multiplexado. E para multiplexar um display de LEDs, você precisa fazer uma varredura das colunas ou dos dígitos, certo? De cada display. A varredura é feita a um tempo rápido o suficiente para que a persistência da visão humana enxergue como se os LEDs estivessem acesos de forma concomitante e com isso eu consiga fazer o acionamento individual dos LEDs se necessário. Compreendeu? Então é o mesmo sistema de um display multiplexado. É assim que um painel ou uma matriz de LEDs funciona. E agora você sabe projetar a que você quiser para a quantidade que você quiser. Não precisa necessariamente pegar aquelas matrizes já prontas, depender delas. Interessante, né, o conceito. E aí, galera, para o acionamento, você pode utilizar o processador de sua preferência. Eu recomendo um driver aqui, o LN2004, pois eu aplico o nível lógico alto na entrada dele e ele inverte na saída aqui. Beleza? Aqui eu fiz a ligação no mais 5 volts, mas não é obrigatório, pois neste caso aqui eu não preciso de diodos de roda livre na minha carga. Até na prática eu não liguei o pino 9 em 5 volts. O pino 8 que está abstraído do esquemático vai ligado no Terra, do LN2004. Eu utilizo um LN2004, poderíamos utilizar um 74HC04, um TTL com portas inversoras comum, que o TTL ele tem um zero com uma corrente forte o suficiente para o acionamento desta quantidade de LEDs, mas eu optei pelo driver, o LN2004, pois este circuito é para ficar rodando 24 horas por dia. Então foi uma opção minha e eu já deixo como dica para você. Você pode utilizar como driver de LEDs. Aqui eu utilizei labels, mas são fios diretos. Ó. DISP 1 é ligado em DISP 1. Aqui como está bem próximo, eu poderia ter ligado diretamente. Mas enfim, DISP 1 com DISP 1, 2 com 2, então tem um fio interligando aqui. Esquemático você sabe. Labels de mesmo nome, existe um fio interligando aqueles dois pontos. Por isso que aqui DA, DB, DC, DD e DE está ligado aqui. DA, DB, DC e DD. Eu estou utilizando um PIC 16F877A. O projeto é com PIC, controle é com PIC, mas o algoritmo que eu vou mostrar para o PIC você pode converter facilmente para Arduino, ESP32, STM32, processador que você quiser utilizar, 8051 também, pois o importante é você entender o conceito de acionamento. Primeiro, uma varredura, que é simplesmente fazer o acionamento em sequência destes pinos aqui, certo? Então aciono RD1, D2, D3, D4, D5 e D6 e volto para RD1, fico varrendo as colunas neste sentido. E o dado que eu preciso enviar para o respectivo display ou a respectiva coluna, eu envio através destes 5 bits aqui. Uma dica de projeto para você, eu escolhi estes pinos no processador não por acaso, porque para o projeto que estamos desenvolvendo, vamos eventualmente precisar de uma interrupção externa, então este pino do PIC é interessante deixar disponível. Os pinos de gravação PGC e PGD aqui é interessante também deixá-los livres, para você conectar o gravador direto ali, gravação em circuit. E eu tenho algumas funções no port C que eu vou precisar para o projeto. Tenho comunicação I2C aqui e os módulos CCP1 e CCP2, que são para gerar PWM por hardware. Mas isso é sobre o projeto do cliente, mas eu deixo uma dica para você. Como escolher os pinos de um processador, procure deixar as funções que você vai usar mais para frente disponíveis. Também temos conversão AD aqui no port A, que inicialmente eu não vou utilizar, mas estão disponíveis aqui no port A nestes pinos da esquerda. Cristal do PIC é um 16 MHz, então clock externo 16 MHz com capacitores de compensação aqui. E temos dois capacitores de decoupling, desacoplamento entre os pinos de alimentação. O circuito todo opera com 5 volts. Deixo como dica adicional você fazer o nosso curso de datasheets, Hotmart, o link está na descrição, que no curso de datasheets tem uma aula completa específica para interpretação de datasheets de microcontroladores. Uma aula incrivelmente útil, obrigatória para você que quer trabalhar com microcontroladores. Uma aula bem extensa, só essa aula já vale o investimento do curso.
garanto para você. Quem já fez o curso elogiou muito essa videoaula de microcontroladores, como interpretar o datasheet, como ver os parâmetros, registradores, as memórias internas, os timers dos recursos, vale muito a pena mesmo. O software está aqui, não tem novidades para quem acompanha os cursos de PIC do canal. Eu deixo como dica o pacote de PIC avançado também, eu vou deixar o link na descrição, que tem uma aula exclusiva e mais um conjunto de software avançado para você estudante, você técnico, você desenvolvedor, que quer criar sistemas sofisticados com microcontroladores PIC. Mais um investimento para você, mais uma sugestão. Torne-se profissional, conteúdo de primeira aqui embaixo, dê uma olhada. Temos o mapeamento de hardware, os displays que vamos varrer. DispMux faz a varredura das colunas ou displays. Gosto de chamar uma coluna de display, fazendo associação com displays multiplexados. DataVal recebe o valor do dado, aqueles 5 bits que eu vou enviar para respectivo display ou coluna. Interrupção. Preciso de uma interrupção do timer 0 para fazer esta varredura. Então, eu já vou explicar para você. Configurei os registradores da seguinte forma, e aqui é fundamental o conhecimento do datasheet do processador para você saber quais registradores acionar e quais conteúdos atribuir a cada registrador para a função que você quer executar com o PIC. Eu quero desligar os comparadores internos, não vou utilizá-los no projeto. Eu vou trabalhar com interrupção do timer 0, então eu tenho que habilitar com o registro intcom. E eu vou configurar um prescaler de 32 para essa interrupção. Timer 0 tem 8 bits, então ele tem 256 iterações possíveis. Ele é um timer de 8 bits em hardware que incrementa, pois foi assim configurado, com o ciclo de máquina. Ciclo de máquina em 16 MHz é 250 nanosegundos. E eu configurei um prescaler, que nada mais é que um divisor de frequência, de 32. 2 milissegundos aproximadamente. Então a cada 2 milissegundos eu gero uma interrupção por overflow do timer, estouro do timer. Quando o conteúdo de 8 bits passa de 255 para 0. Então, a cada 2 milissegundos ocorre isso. E a chamada flag, que é um bit, a flag de interrupção, é um bit de um registrador específico, vai a nível lógico alto. Com isso, eu desvio para o vetor de interrupção do processador. Sendo verdadeira essa informação, pois as interrupções no PIC família 16F funcionam por testes condicionais e não prioridade, então é por testes condicionais, eu testo a flag, se é verdadeira, ocorreu overflow, então eu entro neste if aqui. Neste if, eu estou limpando a flag para uma nova interrupção, eu preciso limpar por software, como sugere o datasheet. Estou invertendo o bit RB0 apenas para testar o tempo, eu não vou utilizar este recurso no projeto. E eu chamo a minha função de multiplexação a cada 2 milissegundos. Como são 6 colunas, nesse projeto específico, a cada 8 milissegundos eu faço a varredura completa do display. While true, no loop infinito eu incremento o conteúdo do meu dado a cada meio segundo. Aqui tem um delay de meio segundo. E este é o dado que vai ser enviado para cada display. Função DispMux, eu tenho uma variável local do tipo static, para eu não reiniciá-la sempre que chamar a função. Então eu inicio primeiro em 1, e eu vou testar se o display 1 está desligado, e control igual a 1, que é esta variável aqui. Inicialmente esta condição é verdadeira, pois eu inicializei o meu port D com as colunas desligadas. Então ele processa o que está aqui dentro. Coloco 2 no control, para depois varrer a próxima coluna. Limpo todas as colunas, colocando 0. Desligo o dado, colocando 0 no port B. Aí eu ligo a coluna que é a primeira, o DISP1.
e eu atualizo o meu dado atribuindo DataVal ao porte B. Então vai aparecer no primeiro display, ou primeira coluna, o dado naquele instante que eu precisava transportar. Aí, na próxima vez que eu chamar o DISP-MUX, esta informação vai ser verdadeira. Então é um else if, ele processa apenas este bloco aqui na próxima vez, pois o control foi atribuído a 2 na primeira vez que passou pela função. Agora o DISP2 está desligado, e de fato está, deixamos ele nessa condição aqui, e o control igual a 2, que deixamos nessa condição aqui. Então eu processo o que está aqui. Control igual a 3, limpo todos os dígitos e o porte B dos dados e ligo o DISP2, que é a coluna 2, e atualizo o meu dado. Esse DataVal mais 3 é para termos um conteúdo diferente entre as colunas em si do painel. Veja que este software é um teste inicial de acionamento deste painel de LEDs. Na prática você vai ver que funciona como um efeito luminoso, bem interessante até. E o ciclo se repete pelos 6 displays ou 6 colunas, como você preferir. Ele sempre vai processar apenas um else if. Ele começa pelo if, varrendo a primeira coluna, e vai até o sexto else if, varrendo a última coluna. Quando então eu coloco um em control para voltar para a primeira coluna, limpo do 1 ao 5, limpo os dados para evitar transbordo de dados, aciono o 6 e atualizo o dado. E assim vai se repetindo. Galera, o software é esse, eu expliquei em detalhes. Mais informações dos cursos de PIC do canal ou conteúdo avançado exclusivo aqui que você pode adquirir conosco. Em caso de dúvidas também comente aqui embaixo, havendo tempo responderemos. Vamos para a prática, testar o funcionamento. Venha comigo! Aqui está o circuito desenvolvido. Primeiro vou explicar um pouco dos aspectos construtivos dele, que vai ser bem útil para o seu desenvolvimento profissional. Nosso microcontrolador PIC, cristal de 16 MHz, os capacitores de compensação, capacitores de decoupling aqui, resistor de pull-up no Master Clear, conexão para gravação em circuit, o LN 2004, pode ser o 2003 também, está ligado ali nos catodos comuns do nosso display. Resistores limitadores de corrente para as linhas do display, e aqui o display propriamente dito, ou painel de LEDs. Você pode dispor N LEDs que tenham N colunas e N linhas, contanto que o seu processador consiga acioná-los, ou você pode utilizar artifícios como Shift Registers, por exemplo, para expandir as saídas de um microcontrolador. Eu vou remover aqui o painel para demonstrar o detalhe da construção. Como é um protótipo que eu estou desenvolvendo aqui e queremos testar alguns algoritmos em cima dele, eu aproveitei para fazer esta clássica de sexta para vocês e trazer estas dicas para você elaborar os seus próprios painéis. É um painel com poucos pontos, poucos LEDs, como você pode perceber. Mas a sacada é esta, como demonstrado no diagrama esquemático, nós temos as colunas aqui dispostas e as nossas linhas, como você pode ver. Eu fiz essa disposição, veja que nós temos os 4 LEDs vermelhos e um verde aqui embaixo, que vai ser necessário para o projeto que estou desenvolvendo. Então é um painel já sob medida para aquele projeto, fazer a parte de prototipação. É o ideal você utilizar uma placa universal desta forma e montar a disposição que você quer e efetuar o controle, os códigos, os algoritmos para acionar da forma que você precisa. Como dito, N colunas, N linhas, portanto N LEDs podem ser dispostos em forma de matriz. O verso está aqui, circuito relativamente simples de você montar. Você dispõe os LEDs, solda eles e aí faz a soldagem das colunas. Pelo menos eu utilizei esta técnica aqui. Com os próprios terminais dos LEDs, eu fiz a soldagem das colunas e coloquei aqui neste conector, e aqui a soldagem das linhas também. E utilizei fio aqui para fazer os jumpers de ligação, e na parte superior não vemos as conexões. Aí fica com um aspecto visual bacana, se bem que é só um protótipo, mas
nós nos preocupamos um pouco com esse tipo de questão também. E aí ficou desta forma. Aqui a coluna 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Você pode enxergar como um display, 2, 3, 4, 5, 6, ou um dígito, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui as linhas A, B, C, D e E. A, B, C, D e E. Simples de entender. Eu tenho estes dois conectores laterais aqui que a única função servir de fixação mecânica para a placa aqui na protoboard. Apenas esta é a função destes conectores. Então vou reconectar aqui. Acredito que está certinho, ó, aí fica bem fixo na protoboard e o circuito está montado. Alimentação de 5 volts direto da nossa fonte de bancada. E aí está, galera, o nosso código rodando aqui conforme o esperado. Veja que interessante. Nós fizemos um código para gerar padrões aleatórios, digamos assim. Não é exatamente um padrão aleatório, é claro, mas eu digo, não nos preocupamos em gerar caracteres, em gerar conteúdos específicos aqui no nosso painel, na nossa matriz de LEDs, mas com este código já podemos ver que está funcionando maravilhosamente bem. Nós temos o acionamento independente de todos os LEDs da nossa matriz, todos os LEDs do nosso painel. Espero que com a explicação do software você tenha compreendido como funciona o controle. Você pode adaptar o código para os mais diversos processadores. Eu sempre deixo isso como dica para você, pois eu apresentei os algoritmos para PIC e você pode adaptar para Arduino muito facilmente, utilizando lá as funções da ideia do Arduino ou mesmo programando um AVR, pode adaptar para outros processadores de sua preferência. O conceito dessa videoaula foi apresentar uma forma de você projetar painéis de forma simples e objetiva e dicas para o acionamento e controle com um processador. No caso aqui eu utilizei PIC, pois é PIC que vai ser aplicado ao projeto. Eu aproveito e deixo a dica, lançamos essa semana um pacote de PIC avançado para estudantes, técnicos e desenvolvedores. Está na nossa loja, eu vou deixar também o link aqui embaixo para você que tem interesse em evoluir os seus conhecimentos em PIC, bem indicado, como eu já mencionei antes. Então, confira aqui, vale a pena, vários adquiriram e estão gostando bastante do aprendizado oferecido. É claro, sempre por um preço baixíssimo, para que a maioria possa desfrutar aí dos conhecimentos. Invista no seu conhecimento, que vale muito a pena. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou checar a varredura aqui do display. O conceito da matriz funciona como um teclado matricial, como um display multiplexado, que nada mais é do que ir selecionando as colunas. Lembram que eu falei que cada coluna funciona como se fosse um display independente, neste caso de cátodo comum? Então, estamos multiplexando eles neste sentido aqui, fazendo uma varredura, e com isso conseguimos este efeito com a persistência da visão humana. Parece que os LEDs estão ligados de forma concomitante. Tá aí, galera, isso é realmente muito legal de enxergarmos, pois podemos ver claramente a varredura do nosso display. Eu conectei aqui os 4 canais analógicos do osciloscópio, aqui nos 4 últimos displays, ou 4 últimas colunas do nosso painel de LEDs, e nós vemos o acionamento sequencial aqui. Estão vendo aqui? Canal 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Olha, segue este padrão. Um detalhe que podemos observar que existe um intervalo entre o 4 e o novo acionamento do 1. Este intervalo são os 2 canais que estão faltando de demonstrar. Então vou pegar o canal 1 aqui, ligar na primeira coluna. E aí veja, é acionado o 6º display, ou a 6ª coluna do painel. E ele volta para o primeiro, que é logo após aqui no tempo. Conseguimos enxergar bem isso aí. E agora, quando eu conectar o canal 2, no segundo ponto, aqui está o intervalo que não estamos medindo no osciloscópio. Conectando o canal 2 aqui no segundo ponto, na segunda coluna, você vai ver o pulso em azul sendo gerado logo após o pulso em amarelo. Olha só. Aí está. Pulso em azul sendo gerado logo após o amarelo. Dando um zoom para vocês entenderem, então eu tenho as 2 primeiras colunas
duas primeiras colunas. Esse intervalo que eu não estou medindo com o osciloscópio, eu não tenho 6 canais. Poderia ligar o analisador lógico, mas com os canais analógicos conseguimos interpretar bem o funcionamento. E aí ele aciona a quinta e a sexta coluna e volta para a primeira. Se eu pegar aqui o canal 13 e ligar no seguinte aqui, eu tenho então as colunas entre o canal 3 aqui não estão sendo ligadas pelo osciloscópio, eu vejo esse intervalo ocorrendo aqui. 2 milissegundos de duração para os 6 displays, a nossa varredura dura 8 milissegundos. Sensacional! Com isso concluímos mais uma clássica de sexta no capricho para você desenvolver os seus projetos. Veja todos os links sugeridos aqui na descrição, invista no seu conhecimento e continue sempre trabalhando com eletrônica e desenvolvendo projetos e acompanhando as aulas aqui no canal. Eu peço o seu comentário, a sua opinião e suas sugestões para aulas futuras, comente bastante aqui embaixo. Esse foi mais um vídeo de engenharia eletrônica, nossa clássica videoaula de sexta. Like no vídeo, inscrição no canal e ative o sininho de notificações. Me siga também no Instagram, lá eu já dei uma prévia de funcionamento deste circuito, então você que me segue lá já tem de antemão e também tem dicas exclusivas de eletrônica. É Wagner Rambo no Instagram e também no Twitter. Siga a nossa fanpage no Facebook. Por hoje é isso, vou ficando por aqui, lembrando que isso é engenharia, o uso intencional da ciência. Tenham todos um ótimo final de semana e até o próximo vídeo. Um abração!